e não no 5, mas sim no capítulo 6. Assim que Deus, aleluia, viu que Uzias, o rei, estava morto, aí agora Deus se levanta do trono dizendo: agora Uzias, agora Isaías, você não vai mais adorar ao rei Uzias, porque Uzias agora está morto. A quem Uzias iria adorar? A quem Uzias iria agora atrás? Agora de quem? Se o rei estava morto. Mas Deus, ele mostrou, querido, que a glória de Uzias aqui na terra era passageira, que a glória de Uzias aqui na terra é uma glória temporal. Mas quando Uzias, quando Isaías, naquele dia, quando olhou para o céu, diz a Bíblia que olhou para o alto e diz: olha, eu vejo um ser assentado sobre o alto, sobre o trono, aleluia, é o serafim, querido, é os arcanjos Miguel, até mesmo, querido, que sabe, os anjos tirando a sua glória, dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele está aqui nesta noite, ele está aqui nesta noite, ele disse para João: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio, eu estou na frente, eu estou atrás, eu estou do lado, eu estou no outro, eu estou acima, eu estou acima, eu estou acima. Deus está acima de todos aqui nesta noite.